Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou de volta agora, mais uma vez com conteúdo de redação. E a temática do dia é coesão e coerência. Olha que molezinha, muito simples, né? Um conteúdo facílimo para quem já viu. Brincadeiras à parte, é um conteúdo que merece uma atenção especial, porque se você se der bem, se você conhecer e souber como utilizar coesão e coerência, você vai arrasar nos seus textos. Agora, se você não souber, é bomba na certa. Então, prestem atenção, que não é à toa que a Tia Lud colocou essa imagem do quebra-cabeças aí, porque é exatamente essa função que a coesão e a coerência tem, de ligar, de fazer a ligação correta. Sabe quando você está montando um quebra-cabeça e a peça parece ser ideal, quando você vai encaixar por um detalhezinho no formato do encaixe, ela não entra? Então, tá aí coesão e coerência, principalmente a coesão nesse momento, para você perceber que uma palavrinha ou apenas uma letrinha fazem a diferença na produção dos textos de vocês. Vamos seguir, começando pela coerência. Esse pequeno texto fala sobre o falecimento. Vou ler para vocês e vocês, durante a leitura, tentem entender qual é a problemática desse texto. Falecimento. Faleceu o general Batista Nulo depois de prolongadas 5h30 da madrugada. A pertinaz doença de hoje. Com o esforço que custou a todos lágrimas de reprimir a morada, baixou ao seu último caixão. A viúva deixa o extinto. Então você para e pensa, oi? O título diz sobre a temática, né? Falecimento. Mas espera aí, prolongadas 5h30 da madrugada, foram prolongadas 5 horas de sofrimento, aconteceu às 5h30 da madrugada, a doença de hoje, que doença é essa? Então, assim, o texto tem informações que, se você organizar, fazem sentido. Mas da forma em que está estão dispostas as informações, elas geram um problema de compreensão. Então, a coerência está aí exatamente para mostrar a importância de como organizar as palavras no contexto. Porque as palavras podem estar escritas corretamente ou adequadamente, pode ter uma pontuação aparentemente correta, só que se as palavras estiverem dispostas de forma aleatória, esse texto não vai fazer sentido. Então, ele será um texto incoerente, ok? E a gente segue daqui com se liga. É possível ter pensamentos coerentes e escrever de forma incoerente. Isso ocorre pelo fato de o emissor não conseguir articular os elementos linguísticos de forma adequada ou não possuir familiaridade com a língua escrita. Então, quantas pessoas você conhece que se expressa muito bem falando e na hora de escrever vira uma sopa de letrinhas, né? Aquela coisa embolada e que não se consegue fazer entender. Exatamente por dois motivos principais. Não tem familiaridade com a língua escrita, não consegue se expressar através da escrita, ou não consegue também articular os elementos linguísticos de forma adequada. O que é isso? Saber a ordem em que se constrói as frases, as orações, os períodos. Aí a gente já puxa um pouquinho da coesão, que é utilizar adequadamente os conectivos. Então, tem que prestar bastante atenção nisso aí. Tá ok? Vamos lá? Seguindo, fatores que influenciam a coerência. Conhecimento de mundo compartilhado entre emissor e receptor. Quem recebe a minha mensagem precisa ao menos conhecer sobre o assunto que eu estou falando. Domínio das regras gramaticais que regem a língua. A intencionalidade discursiva dos interlocutores. Então, seguimos. Fique atento. Utilizar corretamente os elementos de coesão ajuda a proporcionar coerência aos textos. Lembra que eu falei que a gente puxa um pouquinho da coesão e vocês vão relembrar o que é coesão nos slides seguintes, que vem falando sobre os elementos conectivos, que trabalham primordialmente relacionados à coesão. No entanto, tais elementos não podem ser vistos como únicos necessários para dar sentido a um texto. Um texto pode ser coeso e incoerente, como também pode ser coerente sem apresentar nenhum elemento coesivo. Então, a coesão e a coerência, elas devem caminhar juntas.
Saber o contexto no qual algum texto foi produzido também é importante para perceber se há coerência nele ou não. Agora, sobre dúvidas, tipos de coerência. Primeiro, a sintática relaciona-se ao conhecimento linguístico, ou seja, aos meios sintáticos para expressar a coerência. Podemos citar o uso de conectivos mais uma vez, ó, tá vendo, hein? Tem uma relação muito grande, então preste atenção. A colocação dos pronomes nas frases, a ordem dos elementos na oração, a ordem do quê? Do sujeito, predicado, onde entra os verbos, onde entra o adjunto adverbial. Então, ó, a função sintática, a colocação desses elementos na oração. A incoerência sintática é causada, dentre outros fatores, por construções ambíguas, ou melhor, o uso inadequado me perdi, dos conectivos e dos pronomes anafóricos e catafóricos, entre outros. Para quem não lembra o que é anáfora, pronome anafórico e catafórico, eu vou colocar o card aqui, você clica aqui em cima e vai lá tirar sua dúvida, tá bom? Agora, sobre a coerência sintática ou a incoerência sintática, a gente vai prestar atenção nesse uso a adequação da posição dos elementos da oração, a adequação dos conectivos também, porque é muito importante conhecer esses conectivos. A semântica, que é muito importante, refere-se às relações de sentido entre as palavras e as orações que constituem o texto. Para que um texto possua coerência semântica, que é o quê? Sentido, significado, as ideias expostas não podem apresentar contradição. Por exemplo, falar que o sol da meia-noite estava de fazer derreter as calotas. Sol da meia-noite não existe, né, bebê? Então, o que existe à meia-noite pode ser a lua, pode ser a chuva, podem ser as estrelas, embora o sol seja uma estrela, mas a gente está fazendo essa correlação da estrela próxima, né, que aquece e assim vai. Então, quando apresenta essa contradição, a gente vê que tem problema de incoerência semântica. Seguindo, nós temos a pragmática, que refere-se aos atos da fala em um texto, os quais devem se realizar adequadamente para haver coerência. Os atos da fala, ok? Por exemplo, em um mesmo ato de fala, não cabe ao mesmo emissor dar uma ordem e fazer pedido. Então, você, sendo bem beabá, bem primitivo, né? Nesse exemplo, a gente vai utilizar essa questão de dar ordem e fazer pedido. Pensa num rei, pensa num imperador, que olha pra você: fulaninho, pegue agora sua espada e vá para a guerra, por favor. É uma ordem ou é um pedido? Então, são ideias de incoerência pragmáticas, porque no mesmo ato, no mesmo momento, eu estou oferecendo opções que são antagônicas entre si, ok? Aí a gente vai ter a estilística, que refere-se à escolha da variação linguística adequada a cada situação comunicativa proposta. Por exemplo, não cabe usar gírias em textos acadêmicos, são aqueles textos, né, da graduação, da faculdade, em que você tem que expor baseado em fatos e toda aquela situação. Agora, se você conversa com um colega de classe, você não vai utilizar uma linguagem rebuscada, você não vai utilizar da linguagem formal para se comunicar com ele, querido senhor ou querido colega de classe. Poderia, por gentileza, me passar todos os seus lápis para que eu faça um desenho ou para que eu produza uma gravura e faça e venha a colorir para entregar à professora? Você não vai falar assim, você vai falar de uma forma mais informal, mais descontraída, mais leve. Então, coerência estilística tem correlação com o contexto daquela comunicação, daquele ato comunicativo. Qual o propósito, né? Para que fim? É com quem também eu me comunico, né? Então, preste atenção. Agora, a gente tem umas informações importantes no Se Liga 2. O uso de diferentes estilos pode ser proposital, principalmente na poesia, ok? Dependendo da intencionalidade discursiva do emissor. Aí vem aqui a divisão da coerência em tipos
possui a finalidade de mostrar os aspectos fundamentais que contribuem para o sentido do texto. No entanto, a coerência só será possível se você juntar todos esses itens. Sabe esses itens aqui, ó? A coerência sintática, semântica, pragmática, estilística. Elas só são isoladas para você conhecer os tipos e saber onde não errar. Mas a coerência só vai funcionar se você se utilizar delas em conjunto, na sua produção textual, ok? Então, a gente segue. Global ou local? Coerência global refere-se ao texto como um todo, ó, global, o seu texto completo. O texto que não apresenta a coerência global é incompreensível e tem, portanto, ideias confusas e contraditórias, tipo aquele do velório, enterro lá atrás. Então, falecimento, né? A gente não consegue entender porque os detalhes, os pormenores da informação. Aí a gente, quando tem a coerência local, ela se refere às sequências textuais menores, dos parágrafos ou as frases que vão apresentar incoerência. Não é incoerência do texto todo, seria a global. Incoerência apenas em um trecho desse texto. Ela, apesar de apresentar incoerência em pequenos trechos, ela não prejudica o sentido total. Vai prejudicar o sentido daquele trechinho. Aí, por exemplo, se a sua redação vale 10, você pode tirar 9, 8, 7, dependendo da importância daquele seu trecho. Se for na conclusão, então, querido, aí a pontuação cai. Ok? Então, preste atenção nisso aí. Seguindo com uma curiosidade, o texto e suas armadilhas. Algumas construções inadequadas podem se tornar verdadeiras armadilhas dentro de um texto. Isso ocorre devido à dificuldade que o leitor encontra em compreender a informação contida nele. Uma dessas armadilhas, a principal, é a ambiguidade. Tem uma frase para a gente analisar aqui e depois a correção dessa frase para retirar a ambiguidade. Ó. Lúcia pediu a Lucas que pegasse seu carro na garagem. Pegar o seu carro. É o carro de Lúcia ou é o carro de Lucas? O seu está apresentando e representando a terceira pessoa do singular. Poderia ser Lúcia ou poderia ser Lucas. Daí a gente vem para a retirada dessa ambiguidade, porque a gente não sabe a quem pertence o carro. A gente traz o quê? Poderia utilizar o pronome demonstrativo, né? Lúcia pediu a Lucas que pegasse o carro dela na garagem, se fosse o dela, ou que pegasse o carro dele na garagem, se ele fosse levá-la para algum lugar, ou retirar apenas o carro da garagem. Então, prestem atenção no quesito ambiguidade. A gente entra em coesão, que eu já citei muitas vezes no início desse vídeo, vem falando sobre os conectivos. Um bom texto depende da articulação de ideias e de palavras. Para isso, precisamos empregar adequadamente os elementos coesivos que formam uma estrutura clara e coerente nas orações. Existem diversos recursos linguísticos que podem ser usados. A gente tem aqui, ó, as conjunções, os pronomes e os advérbios. Estão entre eles, não são apenas esses, e tem uma atividade sobre isso mais à frente. Para exemplificar, observe o emprego da conjunção e da conjunção pois nas orações a seguir. Lembrando que, originalmente, a conjunção coordenativa e indica adição. E existe a possibilidade do pois ser explicativo ou ser conclusivo. A gente tem aqui, o rapaz colheu o legume e o vendeu. Adição de duas ideias positivas. Ele colheu sim, vendeu sim, né? Sendo bem beabá. Agora a gente tem aqui, sofreu duras crises e não reclamou. Sofreu crises sim, não reclamou. Ué, ideias opostas utilizando e. O e é aquele que vai assumir múltiplas funções. Ele é originalmente aditivo, mas ele pode ser de oposição. Então, ele vai ser adversativo. Então, a gente vai ter aqui, ó. Eu vi o e, já sei que é aditiva. Não é assim. Você precisa analisar a frase primeiro. Daí a gente tem, não faça isso, pois pode se arrepender. Explicação. Show. Só que eu tenho aqui, ele não estava satisfeito com o serviço, deve, pois, dispensá-lo. Conclusão. Mas a palavra não mudou. O sentido, será que mudou? Como que eu identifico? Para o pois ser explicativo, ele vem antes do verbo da oração a que ele pertence. Para ser conclusivo, ele vem depois do verbo aqui, ó, vem a vírgulazinha, ó, deve, pois, dispensá-lo. Então, eu não vi nenhum sentido, mas eu vi que ele veio depois da segunda oração, aqui nesse caso é a segunda oração, né? A oração a que ele pertence, ele será conclusivo. Então, ó, nós temos o exemplo aqui do e e do pois, assumindo funções distintas,
E aqui vem a explicação para você. Tem dúvida? Dá o pause e dá uma olhadinha, tá? Então, a gente percebe que a escolha do elemento coesivo interfere de modo significativo no sentido produzido do texto, embora seja a mesma palavrinha. A gente segue com a pesquisa. Então, ó, aprendemos sobre os aspectos de coesão e coerência e para aprofundar um pouquinho mais, pesquise as classes gramaticais que atuam como elementos coesivos no caderninho de vocês. Um grande beijo, nós vemos na próxima aula e até já. Tchau, tchau.